A Associação de Hotelaria e Restauração elaborou uma lista de 10 medidas urgentes. De acordo com a Aresp, 43% das empresas de restauração e 19% de alojamento turístico admitem avançar para a insolvência. Os despedimentos rondam os 45% na restauração e os 25% na hotelaria. As medidas de apoio que pedem são a redução temporária da taxa do IVA da restauração, um incentivo não reembolsável para micro, pequenas e médias empresas de 50% do valor perdido a cada 2 meses, proteção do emprego com a extensão do layoff e isenção da TSU até dezembro de 2021, uma campanha de incentivo ao consumo com descontos diretos para os clientes, como aconteceu no Reino Unido. Depois, um apoio extraordinário não reembolsável para a animação noturna de 80% do valor registado no e-fatura em 2019, além de um outro reembolsável para pagamento a fornecedores, extensão das moratórias fiscais para IVA, IRC e IRS e de todos os impostos até setembro de 2021. Pedem também moratórias sobre as rendas, numa isenção do valor proporcional à quebra de faturação, além de apoios municipais, como isenção de taxas e regulação de horários. Por fim, a suspensão de iniciativas nacionais e comunitárias que agravem custos e a construção de um quadro informativo para cada um dos estados da pandemia, para melhor evitar diferentes interpretações nas fiscalizações. Junta-se a este jornal a secretária-geral da Aresp, Ana Jacinto. Muito bom dia, obrigada pela disponibilidade em estar em direto connosco. No sábado ouvimos o Primeiro-Ministro a aumentar as restrições ao funcionamento, nomeadamente dos restaurantes, antecipando o encerramento. Em contrapartida, não anunciou nada que compensasse a prevista quebra de faturação? Pois, bom dia, muito obrigada pelo convite. De facto, o problema é esse mesmo. Portanto, não compete à Aresp contestar ou comentar sequer as medidas de caráter sanitário que estão a ser implementadas. Presumimos que elas sejam as adequadas para podermos melhor responder à dramática situação que nos encontramos e, portanto, não nos compete a nós pôr em causa se são adequadas ou se não são adequadas. Entendemos que sejam aquelas que o Governo considera proporcionadas. Agora, nós não conseguimos aguentar estas restrições, não conseguimos aguentar mais meses de encerramento, porque é bom recordar que o setor da animação noturna, os bares e as discotecas encontram-se totalmente encerrados há mais de 8 meses e, portanto, isto é insustentável se estas medidas não forem acompanhadas de um robustecimento de apoios a estas empresas. É bom que se diga que até à data, basicamente, estas empresas o que têm tido de apoio é o tal sucedâneo do layoff, a retoma progressiva, mas também é bom explicar que as empresas que recorreram ao incentivo extraordinário não podem agora recorrer à retoma progressiva, para além de ser um mecanismo complexo, burocrático para estas microempresas e, portanto, não é com este apoio financeiro que, de facto, vamos conseguir aguentar os nossos postos de trabalho. Nomeadamente, continuam a pagar todas aquelas taxas, por exemplo, e impostos a que estariam sujeitas se estivessem a funcionar normalmente? É verdade, porque já acabaram as moratórias fiscais, já acabaram algumas moratórias relativamente às rendas e, portanto, tudo é muito difícil, não só para as empresas que estão encerradas, mas também para todas as outras que estão com limitações de funcionamento e agora ainda mais limitações. E, portanto, resumiu muito bem, a Aresp elaborou um conjunto de 10 medidas que consideramos muito urgentes para que este setor, que já representa 400 mil postos de trabalho diretos, para não falar dos indiretos, possa aguentar portas. Também disse muito bem, o nosso último inquérito referente ao mês de outubro, que ainda durante esta semana vamos divulgá-lo de forma na íntegra, portanto estamos só a soltar alguns dados, mas os dados que soltou já são muito preocupantes, porque de facto estamos a agravar não só o número de empresas que nos diz que vai ter que fechar portas, no caso da restauração 43%, no caso do alojamento turístico 19%, e muitas também estão a ter que avançar para despedimentos, mesmo sabendo que recorreram a alguns apoios que estão impedidas de o fazer, como sabemos. Portanto, a situação está a ficar gravíssima e nós compreendemos que é preciso suster esta pandemia e fazermos tudo para que isso aconteça. Aliás, os setores da restauração e do alojamento têm sido verdadeiramente exemplares no cumprimento de todas as regras que têm sido solicitadas a estes setores, quer do ponto de vista das orientações da DGS, quer do ponto de vista do Código de Boas Práticas que a Aresp também validou junto da DGS,
DGS e, portanto, estamos a ser exemplares. Agora, precisamos, de facto, de apoios para continuarmos de portas abertas. Não é possível continuarmos com as despesas que estamos a ter se não tivermos apoios. E a verdade é que não temos apoios. Tudo aquilo que se está a passar por essa Europa fora, que também vai no sentido de criar limitações e restrições a estes setores de atividade, têm sido acompanhados por apoios robustos, que o governo português para já ainda não avançou. Ana Jacinto, agradeço-lhe a sua disponibilidade para ter estado em direto connosco. Obrigada explicar também este estudo que demonstra a crueza dos números e da perspectiva mais pessimista dos empresários, tanto da restauração como do alojamento local.